caminhando e cantando e seguindo a canção. Somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera. Boa noite. O Linha Direta desta noite investiga a morte do educador Anísio Teixeira. Ele foi encontrado morto no fosso do elevador do prédio onde residia Aurélio Buarque de Holanda, o amigo com quem iria se encontrar. O corpo foi retirado do local sem perícia técnica. Segundo informações não oficiais, ele teria 2 grandes lesões no crânio. Curiosamente, as lentes dos óculos de Anísio foram encontradas intactas. Levanta-se a hipótese de que ele teria sido torturado. Mas quem era Anísio Teixeira e por que haveria interesse em sua morte? O baiano de Caeté tem sua formação intelectual influenciada pela fé católica. Chegou até a pensar no sacerdócio. Fato desestimulado por seus pais, que queriam que ele seguisse a carreira política. Seu pai o envia para o Rio de Janeiro para cursar Direito. Quando ele retorna, é convidado pelo governador para assumir o cargo de inspetor da educação. Anísio teve acesso a informações do método de educação adotado nos Estados Unidos e fica encantado. Ele passa a traduzir esses materiais para todos os professores da educação básica da Bahia. Em 1927, viajou para os Estados Unidos, onde manteve contato com as ideias pragmáticas do filósofo pedagogo John Dewey. Ele defendia que a escola deve preparar o indivíduo para o mundo, não só o mundo que vivemos, mas que se constrói no cotidiano. Ele retorna ao Brasil com ideias transformadoras e passa a se envolver definitivamente com a educação. Em 1928, ele retorna aos Estados Unidos para fazer seu mestrado na Universidade de Colômbia, Nova York. Se aprofundando na educação e abandonando as ideias religiosas, se define como um livre pensador. Retornou em 1929 ao Brasil e, não se acertando mais com o novo governador, foi lecionar filosofia na Escola Normal de Salvador. Em 1930, com a Revolução, recebe o convite para criar um modelo de educação no Rio de Janeiro que sirva de vitrine para outros estados. Ele cria o Instituto de Educação, onde os professores da rede pública são formados. Anísio casa-se em 1932. Anísio dizia que sua esposa era sua professora da alegria, um romântico que mandava flores. Participa do Manifesto da Escola Nova. Era o clamor por uma escola pública laica e obrigatória. Nasce aí uma disputa entre educadores católicos e os pioneiros do manifesto pela definição dos caminhos da educação no Brasil. Em 1935, Aloysio cria o projeto da Universidade do Distrito Federal, com o objetivo de pesquisas da realidade. Isso causa polêmica, e Anísio vai ser acusado de ser comunista. Pedindo sua demissão em 1935, correndo o risco de ser preso, ele se exila em sua terra natal, interior da Bahia, se ocupando com traduções de literaturas e exploração do manganês. Com o fim da Segunda Guerra, as transformações políticas no país, ele é convidado pelo governador eleito para assumir a Secretaria de Educação e Saúde da Bahia. Anísio, então, dá continuidade ao seu projeto da educação, uma escola de qualidade para todos, de forma gratuita. Inaugura o Centro Educacional Carneiro Ribeiro, a Escola Parque, um centro de educação em tempo integral voltada para as populações carentes, com ênfase na arte, música, esportes e uma atenção ao trabalho manual.
Havia no projeto um grande teatro e uma grande biblioteca, uma arquitetura que possibilitaria o convívio social em harmonia com a natureza. A ideia era que um filho de uma servente ou motorista de ônibus tivesse condição de chegar a uma faculdade de medicina sem necessidade de complementar os estudos. Criou o Banco Escola com o objetivo de ensinar operações bancárias para os alunos. O projeto chama a atenção da Unesco, que copiou o modelo importando para outros países. Em 1951, Anísio confia a direção da escola à psicóloga Carmen Teixeira, sua irmã, e retorna ao Rio de Janeiro, recebendo um convite para trabalhar no Ministério da Educação. Ele vai assumir a direção do Instituto de Assuntos Pedagógicos e também o Centro Brasileiro de Educação, que tinha por objetivo fazer pesquisas sobre a realidade da educação no Brasil. Do Ministro da Educação e Saúde, realiza-se a posse do professor Anísio Teixeira no cargo de diretor do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos. Técnico dos mais renomados, o professor Anísio Teixeira promete realizar o máximo a fim de que o Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos atinja com brilho e segurança sua finalidade. Novamente, há resistências às ideias de Anísio por parte da Igreja Católica, que realiza o Manifesto dos Bispos, que exigia, dentre outras coisas, a demissão de Anísio. Era um monstro comunista sendo pintado novamente. As classes intelectuais profissionais da educação reagem e apoiam Anísio. Nos anos 50, ele publica os livros Educação Não é Privilégio e Educação e a Crise Brasileira. Foi um dos fundadores do projeto da UNB, inaugurando em 1961 no governo de João Goulart. Em 1963, ele assume o cargo de reitor e vai aos Estados Unidos, na Universidade de Colômbia, onde é homenageado. Ele relata em uma carta a um amigo certa preocupação. Acontece o golpe em 1964 e novamente ele segue para o exílio, agora recebido pelos Estados Unidos, acusado de comunista no Brasil. Em 1971, ocupado com seus discursos sobre a posse na Academia Brasileira de Letras, embora, segundo relatos, não se identificasse muito com a academia, Anísio não é encontrado. Dias depois, Anísio é encontrado morto no fosso de um elevador, sendo que a sua morte rodeia o mistério. Teria sido acidente ou assassinato? Diante da conjuntura política em que vivia o Brasil, ficam estas perguntas de o que teria acontecido com Anísio Teixeira. O que teria acontecido com a educação no Brasil, caso Anísio tivesse conseguido implementar as suas ideias transformadoras na educação? Esse foi o Linha Direta. Obrigado e tenha uma boa noite. Eu não tenho o menor amor físico pelas minhas ideias, de maneira que a qualquer convencimento de novas ideias, eu vou para o que me convencer novamente. Ora, isso é o símbolo de alguém que tinha a noção desse contínuo, que é o pensamento humano, que é a inteligência humana, que é a descoberta, que é a... Lutar por essa coisa da escola pública, né, universal, gratuita,
de qualidade para todo o brasileiro, ele não pensava numa elite intelectual, ele pensava no povo. Vi isso na prática, foi eu que construí a primeira calça comprida para mim, foi eu que construí. Foi eu que construí a primeira sandália, foi eu que construí o primeiro calção para jogar bola para mim. Foi eu que construí o primeiro colchão de mola, eu construí para minha casa. De modo que a Escola Parque me ofereceu todas essas potencialidades. Fiz o álbum na técnica de encadernação e depois a pintura, né? Tudo foi confeccionado por mim. Aqui deve ter algumas fotos ainda do tipo da escola. Isso aqui quando eu estava começando a fazer um trabalho de modelagem, essa máscara aqui, e tinha uma vantagem muito grande que nesta época, todos os visitantes que iam para a escola, iam visitar todo o país, né? Eles faziam outra escola de outros estados e tal, aí tinham que me ver trabalhando no barro. Ele entendia a educação como um espaço onde o espaço tinha que ser generoso. Lá você tem um teatro generoso, você tem uma biblioteca generosa, você tem uma área de convivência generosa, você tem árvores frondosas, isso é fundamental. Com que um filho de uma servente da escola, um filho de um motorista, chegasse à situação de médico sem precisar passar por cursos de complementação educacional. O centro, eu não estaria com certeza na formação de educadora que estou hoje, por conta que eu não ia ter condição de custear estudo de qualidade, porque eu recebi estudo de qualidade. Os nossos pais só se preocupavam em vir matricular a gente não sabia quanto custava um calçado, quanto custava uma farda, quanto custava uma merenda. Se a gente estivesse doente aqui, nós iríamos para o gabinete médico, trazia a receita para a dona Carmen Teixeira, ela mandava comprar o remédio imediatamente, então a gente só tinha tudo de bom. E hoje, sinceramente, eu sinto aquela coisa por isso aqui, para mim, depois da minha família, é isso aqui para mim. Nós tínhamos conta bancária, onde nós exercitávamos, nós tínhamos nosso gerente, tínhamos o cheque, né, o talão de cheque, e nós fazíamos a transação bancária como se fosse adulto lá fora. A gente depositava de coros orfeônicos escolar. E participamos a nível nacional com vários outros corais. Tivemos a oportunidade de americanos nos fotografar, mandar depois, foi a primeira experiência de fotografia colorida, que nós até aquela época não tínhamos a oportunidade de ter, e pra gente foi assim, muito maravilhoso mesmo essa experiência. E tivemos a oportunidade de interagir com outros estados e ver a nossa experiência, e eles ficarem assim maravilhados com o nosso depoimento, como era a nossa escola. A Anísio Teixeira já se projeta internacionalmente. A Escola Parque joga a Anísio Teixeira em outro patamar. Essa escola